Olá, muito boa tarde. Estamos de volta em 2026 e que seja um bom ano para todos vós, ao estudo do Livro dos Médios, obra de Allan Kardec, e vamos hoje estudar o episódio 7, primeira parte, capítulo 3, método, do item 28 ao item 35. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, quero pedir ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, para que este trabalho se faça com paz, amor, harmonia, discernimento, para a compreensão de todos aqueles que o irão escutar. Obrigado. E que assim seja. Vamos então iniciar o estudo propriamente dito. Relembro, mais uma vez, que vamos hoje para o episódio 7, primeira parte, capítulo 3, método, items 28 a 35. Vamos lá. Item 28. Entre os que se consideram por um estudo direto, podem-se destacar, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de factos mais ou menos curiosos. Chamaremos espíritas experimentados. Segundo, os que no espiritismo veem mais do que factos, compreendendo a parte filosófica. Perdão, aqui um pequeno problema. O computador descaiu, peço imensa desculpa. Vou já resolver o assunto. Ok. Espero que esteja tudo normalizado. Penso que está tudo normalizado. Aqui vou ajeitar a câmera que ficou fora do sítio. Penso que está mais ou menos. E vou continuar. Segundo, os que no espiritismo veem mais ou menos factos, compreendendo a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram os seus hábitos e não se privariam de um gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo. O orgulhoso que conserva cheio de si o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma máxima. São espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e que a aceitam em todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles são sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, há finalmente os espíritos exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse senão o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo infunde a confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade de reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasta, porém, não reflete
deslumbra. Esta espécie de adepto é mais nocível do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhe a credulidade. Meio mal apenas haveria se todos tivessem de sofrer as consequências. O pior é que, sem quererem, dão armas aos incrédulos, que antes procuram a ocasião de zombar do que se convenceram e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo, nem racional. Mas como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que discordam é que menos cuidado lhes dá. Ponto 29. Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por efeito das comunicações inteligentes, o maior número de raciocínio. Podemos até dizer que para a maioria dos que se não prepararam pelo raciocínio, os fenómenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto aos mais extraordinários são esses fenómenos. Quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram, e isso por uma razão muito simples. É que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a considera como seu ponto de vista e a explica a seu modo. O materialista a atribui por uma causa puramente física, ou o embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou subnatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de não mostrar senão a realidade, se pelo menos a possibilidade da coisa que é assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um facto, 3/4 da convicção estão conseguidos. 30.30. Esta parte, estou a falar dos métodos, é uma parte muito superficial. Nós iremos depois, mais à frente, a entrar exatamente mais no detalhe. Mas, contudo, vou continuar. Ponto 30. Convidar-se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já disse que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. O que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio ou pelos factos, a conclusão é atirar-se é que ainda não cumpre sofrer a prova de incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não falta aos que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirigindo-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo das suas conversões multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de ser o bem. Lenem de corações aflitos, consolar, acalmar desesperados, operar reformas morais, essa é a sua missão. É nisto também que se encontrará a satisfação real. O espiritismo, ainda no ar, difunde-se pelas forças mesmas das coisas, pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que se professam
quando ouvirem repercutir em torno de si mesmo, entre os seus próprios amigos, os que combatem por sistemas, compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Ponto 31. Para no ensino do Espiritismo procede-se como que procederia-se com relação às ciências ordinárias. Preciso fora passar revista a toda a série de fenómenos que possamos produzir, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível. Porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou um curso de química. Nas ciências naturais opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se. Os efeitos. No espiritismo, temos que lidar com as inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. E continua Kardec, cumpre-se, pois, observar, aguardando os resultados e colhê-los à passagem. Daí reclamarmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou ser impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará espetáculo nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que o espiritismo venha a exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de pura curiosidade. Portanto, suceder que os fenómenos não se deem, por mais exosos que sejam, ao que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que para serem obtidos precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades específicas e que estas faculdades variam de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se à mão uma coleção completa de médios, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, consiste em que se começar pela teoria. Perdão. Aí compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de exceções àquele que queria optar por si mesmo. Precavido contra dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar de adquirir a experiência à sua própria custa. Ser-nos-ia difícil dizer quantas pessoas que desde quando começamos a ocupar-nos com o espiritismo hão de vir ter connosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante de factos mais positivos, e se posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos que consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos nas nossas lições e pelo qual somente temos que nos facilitar.
Ponto 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance da ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará de que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora para a humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto apenas porque leram e compreenderam. Perdão, vou repetir. Desculpem, estou a usar uns óculos novos, progressivos, e faz mais vezes diferença na leitura, mas ainda não me habituei, peço desculpa. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são ao contrário os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, veem na parte fisiológica o principal, considerando por acesso os fenómenos propriamente ditos. Declaram então que mesmo quando estes fenómenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até então insolúveis. Que só ela representa a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica às que não explicam, ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações que corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele. Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhes permitam testemunhá-las. A prova de que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexão às ideias. Ponto 33. Demais for inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenómenos, como ainda os que eles expõem maior peso mesmo têm, aos seus olhos, do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimos aos copiosos factos, manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros reconhecem algumas, consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria vem-lhes dar a razão, a explicação, perdão. E afirmamos que com esses factos têm grande preço, quando se apoiam testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor os devidos arranjos, nem a conveniências. Mesmo que não houvesse os fenómenos provocados, nem por isso deixaria de haver espontâneos, e já isso seria muito que o espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam as suas recordações a esses factos, que lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Ponto 34. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver que supusessem que aconselhamos se desprezem os factos. Pelos factos foi o que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a um assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Isto aqui Kardec está-se a referir ao seu trabalho, exatamente, para conseguir compor estas obras básicas. Mas
pois que os factos nos serviram e servem todos os dias. Seríamos inconsequentes conosco, mesmo que se lhes contestássemos a importância. Sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos todos. Dizemos que, sem raciocínio, eles não bastam para terminar a convicção de que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os factos em nada são contrários à razão, dispõem o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistem a uma sessão de experimentação, ainda das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidos e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem a experiência correspondido ao que esperavam. O inverso será com os que puderem compreender os factos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma lhes surpreenda, nem mesmo um insucesso, porque sabem em que condições os fenómenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Pois, assim, a inteligência prévia dos factos não as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também a compreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais senão quem possua suficientes noções preparatórias para surpreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes de noções perderiam o seu tempo e nos faria perder o nosso. Ponto 35 e último deste estudo do dia 2. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura de uma centena de páginas somente contém uma sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele se aperceba ele percebe o objetivo e pode julgar o seu alcance. Aí encontram, além de respostas às principais questões e objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta leitura, de que muito tempo consome, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Segundo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como a ditar próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério e que não constitui frívolo passatempo. Terceiro, Livro dos Médios. O Livro dos Médios destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimentos por meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médios como para os evocadores e um complemento do Livro dos Espíritos. Quarto, a Review Spirit. Variada coletânea de factos, ou seja, isto é a revista espírita, que existe também publicada de vários anos, com toda a coletânea de factos. Mas eu vou ler. Variada coletânea de factos, de explicações teóricas e de trechos isolados que complementam o que se encontra nas duas obras precedentes, que neste caso o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, formando-lhes de certo modo a aplicação. A sua leitura pode fazer-se simultaneamente com uma daquelas obras, porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos.
Isto porque nos diz respeito. Os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se há escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitar a um único autor. Devem ler mesmo o pró e o contra, as críticas e as apologias, inteirar-se dos diferentes temas a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não queremos de maneira nenhuma influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo a nossa pedra ao nosso edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não nos alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o mau, o verdadeiro, do falso. Ou seja, cabe ao leitor separar o bom do mau e o verdadeiro do falso. E assim, peço desculpa, porque um pequeno problema. Estamos a começar o ano, estamos a ajeitar as coisas. Então, vamos lá ver. Com base naquilo que li há pouco estamos no episódio 7, na primeira parte, estamos na primeira parte das noções preliminares, antes de começarmos o estudo propriamente dito, capítulo 3 dos métodos 28 a 35. E então, com base naquilo que eu li, deste item 28 ao item 35, eu gostaria de refletir sobre o seguinte. Então, com base nisto, como é que se pode descrever para o espírita experimentado o exaltado e o imperfeito? Com base no que Kardec escreveu, ou seja, quanto àquilo que eu li, o espírita experimentado, como menciona Kardec, ou seja, os que creem pura e simplesmente nas manifestações, para eles, o espiritismo é uma ciência de observação. Para eles, o espiritismo é uma ciência de observação de factos curiosos, que são as manifestações mediúnicas. Interessa-se apenas pelos fenómenos físicos, sem atenderem à parte, interessa-se apenas pelos fenómenos científicos, sem se inteirarem à parte da filosofia e da religiosa da doutrina. Muitas vezes por ignorância mesmo dos próprios dirigentes espíritas que existem. Ignorância em muitos. Participam das sessões mediúnicas em completa incapacidade espiritual, intelectual. E depois temos também espíritos exaltados. Esta espécie de adeptos é mais prejudicial do que útil à causa do espiritismo. São os menos competentes para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgados deles. Graças à sua boa vontade são iludidos. Assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a inocência. Os entusiastas deslumbram-se com a doutrina, esquecendo que a fé deve ser raciocinada. Sim. São presas fáceis dos mistificadores, quer sejam os encarnados ou quer sejam desencarnados, que deles se aproveitam para denegrir e ridicularizar a doutrina e os seus adeptos. Assim também se encontra aqueles que, iniciantes na crença espíritas, aqueles que tentam converter todos os parentes e amigos, esquecendo-se que cada espírito tem um poder e tem o seu momento e o seu meio de despertar espiritual. Não devemos obrigar ninguém. Temos, depois, os espíritas imperfeitos, como Kardec mencionou, os que no espiritismo veem mais do que os factos. Compreendendo-lhe a par filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nas suas impressões. Em nada alteram os seus hábitos, não se privariam de um só gozo que fosse. Creem nos pedidos espíritas, compreendem e admiram a parte filosófica e moral,
mas continuam orgulhosos, materialistas e, poderei dizer, egoístas. São muitos trabalhadores de casas espíritas, não são, porém, empregos e comprometidos na sua verdadeira reforma moral. Acontece em muitas casas espíritas. Ainda se pode referir àqueles que são espíritas sem o saberem. Embora nunca tenham ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato de seus pedidos. Expresso em palavras, pode ser em pensamentos. Nesse indivíduo o espiritismo está presente. Embora não o reconheçam, creem em Deus, creem na imortalidade da alma, creem na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na lei da causa e efeito, entre outros princípios espíritas. Podemos ver estes em detalhes, todos no livro dos Espíritos, que já efetuámos o estudo, ou, para muitos se calhar, estão estudando agora. Ponto 2. Quem são os verdadeiros cristãos? É a pergunta que faço para refletirmos. Os verdadeiros cristãos, os que não se satisfazem por admirar a moral espírita que a praticam e que lhes aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os breves instantes para avançar no caminho do progresso, única que os pode elevar na hierarquia espiritual, na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e impelir os seus maus pendores. Estudam e vivem postulado dos espíritas na sua plenitude. Cientes da brevidade da vida terrena, aproveitam a encarnação atual como alavanca para a evolução espiritual. Esforçam-se para reprimir as suas más tendências, realizando a reforma íntima. A caridade é a expressão da sua crença, apoiados nos ensinamentos do Mestre Jesus. A partir da aceitação dos postulados espíritas como ciência religiosa e filosofia de vida, não cabe mais a afirmativa: estou tentando ser espírita. É preciso coragem e determinação para assumir perante si mesmo e perante os outros. Isto é importante. Sou espírita. É importante esta afirmação. Sou espírita. Um espírita cristão que vivencia os preceitos espíritas, demonstrando que a crença na doutrina espírita esclarece o sentido e a razão da existência espiritual. Ora, cristianismo, todos sabemos, cristianismo não é sinónimo de catolicismo. Tampouco o catolicismo é a única representação cristã na Terra. Ser cristão é, sobretudo, seguir os ensinamentos do Mestre, independentemente dos dogmas ou dos rituais religiosos, como o próprio Cristo afirmou: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. Portanto, eu considero-me espírita, apesar de ser espírita ainda na infância. Entendo que fora da caridade não há salvação. Uma máxima de Allan Kardec. E a caridade só é possível quando amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de acordo com os seus mandamentos. É certo que cada espírito, possui a sua individualidade e cada um traz no seu íntimo a bagagem dos conhecimentos acumulados ao longo das suas existências. Desta forma, cada um de nós tem opiniões distintas em virtude dos diferentes graus de adiantamento moral e adiantamento intelectual em que nos encontramos, o que não nos torna melhores nem piores que ninguém. Devemos proceder, ou seja, apenas devemos nos respeitar e nos ajudar a fim de que possamos progredir mutuamente. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ensina: o objetivo da religião é conduzir a Deus, o homem. Então logo, toda a religião que não torna melhor o homem não alcança esse objetivo. Deste modo, entendemos que toda a religião que tem por base o amor, a verdade, o bem,
nos leva ao encontro com Deus. O que nós, espíritas, mais uma vez digo, sou espírita, considero-me espírita, mas ainda na infância, desejamos é um pouco mais respeito para com a nossa doutrina. Assim como nós respeitamos todas as religiões e sabemos que todas são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, pois o homem sem fé é como um barco de alto mar enfrentando uma tempestade sem farol. Respeitamos profundamente as escrituras sagradas. Elas nos trazem ensinamentos de grande valor, mas sabemos que o homem dá a elas a interpretação que melhor lhes convém. Somos cristãos, sim. Acreditamos e defendemos e procuramos o ensinamento de Jesus, pois ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Anticristã é a ideia de julgar aquilo que não conhecemos. Portanto, amigos, não usem comentários baseados no achismo. A doutrina espírita é fundamental no amor em Cristo. Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, escreveu: Não julgueis, pois, para não seres julgados. Porque com o juízo com que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, para reflexão agora pergunto, qual é a missão do verdadeiro cristão? Perdão. Peço desculpa. Qual é a missão do verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Inclusive, a si mesmo, o respeito por si próprio. Tentando esforços na sua reforma íntima. Acolher e amparar os corações aflitos. Consolar acalmados desesperados. Cooperar nas reformas morais. Essa é a sua missão. E nisso também que encontrará a satisfação real. A missão do verdadeiro espírita, segundo o espiritismo, é a reforma íntima e o progresso moral, dominando mais inclinações, praticando a caridade, o amor ao próximo, propagando os ensinamentos da doutrina para o bem e a evolução da humanidade. Reconhece pelo esforço sincero, que se torna melhor, não pela perfeição imediata. Então, é importante a transformação moral, como mencionei, esforço constante para dominar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, procurando a evolução espiritual, pessoal, levando consolo, amor, abnegação e desinteresse pessoal aos aflitos, cumprindo os princípios do Evangelho. Sacrificar hábitos súteis para disseminar a verdade divina e os princípios espíritas com perseverança e fé, colaborar na melhoria da humanidade e a instauração de um mundo de regeneração pelos seus atos de caridade e transformação moral devem ser reconhecidos e não apenas por crerem nas comunicações espirituais. Então, o verdadeiro espírito é aquele que quer seriamente atingir o objetivo moral, mesmo com as imperfeições, sendo sincero e perseverante na correção. Então, vamos refletir. Porque não é possível fazer um discurso de espiritismo experimental? Bem, no espiritismo temos de lidar com inteligências que são espíritos, que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidos aos nossos caprichos. Como depois observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem, pois os espíritos não estão sob as ordens dos experimentadores. Portanto, por onde se deve começar o estudo? Bem, segundo aquilo que eu li, Kardec mencionou, pela teoria, ou seja, pelo estudo sistematizado da doutrina, obras básicas,
O curso de Espiritismo é um programa educacional que ensina os conceitos básicos da doutrina espírita, focando em temas como reencarnação, as leis morais, a evolução espiritual, a comunicação com os espíritos, a caridade, geralmente usando as obras de Kardec como base, pois ele transmitiu-nos e deu-nos a conhecer o Espiritismo. O objetivo é a transformação pessoal, o moral do indivíduo, através do conhecimento racional e da reflexão. É o que se aprende num curso de Espiritismo? Com o que é que poderei dizer? Fundamentos a doutrina é a sua história no século XIX em França e o papel de Allan Kardec como codificador. As leis e princípios é, como eu falei, é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, o livre-arbítrio, a caridade, o perdão e as leis morais divinas. Então, o Espiritismo tem um tríplice, como se chama dizer: ciência, filosofia e religião. Propõe o autoconhecimento, a melhoria da conduta e evolução espiritual. Então, vamos aqui refletir sobre outra coisa. E qual é, no dizer do codificador, o melhor método? Bem, dirigir-se antes à razão do que aos olhos. No dizer de Manuel, enfim, o melhor método para se fazer adepto é dirigir-se primeiro à razão, à explicação lógica e racional da doutrina, que aliás é o seu grande diferencial de outras religiões. Quando o sujeito possuir as noções mínimas de conhecimento do espiritismo, então convidá-lo para participar nas sessões experimentais. Para Allan Kardec, o estudo do espiritismo deve priorizar a razão, a compreensão, a lógica, o raciocínio, em vez de confiar apenas nos olhos, nos fenómenos que são visíveis, pois a fé cega e os fenómenos sem análise são insuficientes para a convicção sólida e evolutiva. Então, os detalhes da diretrizes de Kardec sobre o estudo espírita baseiam-se na superioridade da razão. Kardec defendia que o método ideal para divulgar o espiritismo é focar na razão, pois apenas ela permite a compreensão profunda e a mudança real na humanidade, enquanto os fenómenos isolados não bastam para transformar as mentes sem o raciocínio. O estudo metódico é, para Kardec, conhecer a doutrina exige o estudo metódico, iniciado pelos princípios, acompanhando as consequências lógicas e o desenvolvimento das ideias. Resumindo, a máxima de Kardec aponta para consolidar, peço imensa desculpa, do espiritismo na base do entendimento racional e reflexão, e não na simples admiração das manifestações sem qualquer análise. Então, vejamos. A frase "o espiritismo anda no ar", que, como Kardec mencionou, ele descreve a propagação natural da doutrina espírita, que se difunde pela própria força, trazendo felicidade aos seus seguidores e forçando os opositores a se renderem ou calarem diante da sua crescente aceitação. A ideia central é que, na verdade, os benefícios do espiritismo se tornam evidentes por si mesmo, tornando-o sem escapar. Porque o espiritismo se espalha pela força mesma das coisas, não para imposição e não para imposição, mas por sua natureza e apelo à razão. Torna felizes os que praticam, pois oferece respostas consoladoras e sentido de vida, fortalecendo e iluminando. Ao se espalharem entre amigos e familiares, os críticos sistemáticos se sentirão isolados e forçados a reconsiderar as suas posições. Os opositores serão levados a calar-se ou render-se devido à força da propagação e aceitação
da doutrina. Então, hoje, após este meu comentário, chegamos ao fim do estudo deste episódio 7. Baseei-me no estudo, no Livro dos Espíritos, capítulo 3, como é normal, no livro do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no Livro dos Espíritos, na Bíblia, no site do Consolador também, na Revista Espírita e no estudo do Espiritismo. Espero que este estudo tenha sido do vosso agrado. Voltarei para a próxima semana para o episódio 8. Isto já não lia, já não estudava o Livro dos Médiuns há muitos anos. É sempre salutar, lembrar, falar, entender novamente esta obra básica do Espiritismo. Este complemento do Livro dos Espíritos, mas que ainda estamos na parte inicial, a parte geral, e iremos compreender mais tarde toda a ligação que existe connosco, seres humanos, connosco, espíritos, que estamos vivendo esta encarnação na Terra e também com aqueles que existem no mundo espiritual, o estudo da mediunidade. Amigos, obrigado por terem estado comigo. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus ter permitido este momento. Aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais e a todos vós que irão ouvir, para que tenham o entendimento, a base necessária para o estudo desta doutrina. Jesus fica connosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por ter estado comigo neste estudo. Muita paz, muito amor. Voltarei para a semana que vem, para o episódio 7.